Fala, fiel! Quando o Corinthians entra em pauta, o clima já muda completamente, porque sempre tem algo acontecendo nos bastidores, e hoje não é diferente. O ambiente no Parque São Jorge segue quente, movimentado, cheio de dúvidas, expectativas e aquela sensação de que cada notícia pode influenciar diretamente o futuro do time dentro e fora de campo. A torcida vive um misto de ansiedade e esperança, tentando entender para onde o clube está caminhando, enquanto vê, ao mesmo tempo, desafios administrativos, questões médicas e decisões importantes sendo tomadas a poucos dias de jogos fundamentais. Tudo isso forma um cenário caótico, mas também cheio de emoção, como costuma ser quando o assunto é Corinthians. As conversas nos corredores do clube giram primeiro em torno de algo que deixou muito torcedor apreensivo: o risco real de o time passar meses impossibilitado de contratar novos jogadores por conta de uma punição que segue repercutindo. O tal transfer ban virou tema diário entre os corintianos, porque não é somente uma questão burocrática. Ele mexe diretamente com planejamento, reforços, montagem de elenco e até mesmo com a confiança da comissão técnica para trabalhar com tranquilidade. A situação começou lá atrás por causa de atrasos no pagamento de parcelas de um acordo já estabelecido, o que reacendeu a preocupação sobre como o clube tem administrado suas obrigações. Mesmo após o Corinthians efetuar um pagamento considerável para colocar parte das contas em dia, o bloqueio continuou, alimentando teorias, discussões e opiniões de todos os lados. A explicação que circula nos bastidores é de que, apesar do pagamento, a entidade que administra esse tipo de processo ainda aguarda o cumprimento de etapas específicas, incluindo a quitação da parcela que vence agora em dezembro. Existe a expectativa de que, assim que isso for formalizado, a punição seja retirada e o clube recupere a liberdade para se movimentar no mercado. Mas, enquanto isso não acontece, a apreensão cresce. A torcida teme que qualquer atraso, qualquer detalhe burocrático ou qualquer reunião mal resolvida possa custar meses de imobilidade numa janela que pode ser crucial para o futuro do time. Mesmo assim, há quem garanta que, pagando tudo dentro dos novos prazos, a situação deve se normalizar. Só que, até lá, a pergunta permanece no ar, incomodando todo mundo, e não para por aí. Outra chama acesa nos bastidores envolve a relação entre Dorival e parte da direção. É claro que, em um clube com tanta pressão e tanta cobrança, qualquer ruído já vira assunto. E o que tem circulado é que o treinador se sente exposto pela maneira como as decisões internas vêm sendo tomadas, especialmente após um período em que ele pediu contratações, apontou setores carentes e alertou que o trabalho seria duro sem reforços. As respostas não vieram do jeito que ele esperava e isso o deixou desconfortável. O técnico entende que sua imagem acaba sendo associada a problemas que, muitas vezes, vão além do campo. Ele não é de criar polêmica publicamente. Mas, nos bastidores, o descontentamento existe e já é notado. A falta de perspectiva clara para o elenco da próxima temporada também pesa. Mesmo com boa relação com pessoas da diretoria, Dorival sabe que precisa de mais peças para reorganizar o time, corrigir fragilidades e competições inteiras, sem precisar improvisar constantemente. A derrota recente fora de casa, somada ao desempenho irregular no campeonato nacional, apenas reforçou suas preocupações. Enquanto isso, a torcida tenta entender de quem é a responsabilidade pela falta de reforços e pelo elenco curto que vem sofrendo com problemas físicos desde o início da temporada. Tem quem aponte o dedo para a diretoria, tem quem defenda a comissão
Mas a sensação geral é de que a engrenagem não está funcionando com a harmonia necessária. E quando o assunto é problema físico, o drama continua, porque os torcedores querem saber: quem vai estar em campo no jogo decisivo contra o Cruzeiro? As lesões de Memphis, Garro e Yuri Alberto colocaram todo mundo em alerta. São jogadores fundamentais no sistema do time, cada um com características que o Corinthians não encontra de forma igual no elenco. O clima que se criou é de corrida contra o tempo. Memphis está em fase final de transição, mostrando sinais de evolução e sendo considerado o mais próximo de retornar. Já Garro e Yuri preocupam mais. O argentino sofre com um estiramento muscular que exige cuidado e tempo, e qualquer precipitação pode piorar a situação. Yuri, por sua vez, enfrenta desconfortos que afetam explosão, mobilidade e até o movimento de pivô, que é a sua especialidade. A comissão trabalha intensamente, mas, por enquanto, os dois seguem como dúvidas reais. O jogo que se aproxima é decisivo e envolve muito mais do que 3 pontos. Ele pesa na tabela, pesa no emocional da torcida e pesa no ambiente interno. É por isso que todo mundo quer saber: eles vão jogar ou não vão? A verdade é que o departamento médico evita promessas, a fisioterapia age com cautela e a preparação física tenta acelerar sem ultrapassar limites. A semana inteira será de avaliações, testes, reações do corpo e ajustes. Mas o fato é que, neste momento, ainda não há garantia nenhuma. A preocupação existe e é grande. Enquanto isso, outra discussão explode, desta vez envolvendo futuras cifras e negociações importantes. O assunto sobre o novo patrocinador Master mexeu com os ânimos do torcedor. Não apenas porque envolve dinheiro, mas porque impacta diretamente o caixa do clube num momento em que cada centavo faz diferença. As informações de que os valores podem ser significativamente maiores que os do acordo atual animaram uma boa parte da torcida, que já imagina o clube respirando melhor financeiramente e tendo mais poder para investir na construção de um elenco forte. O mistério sobre os números exatos gera expectativa, e o fato de que não se trata de um acréscimo pequeno, mas de algo realmente acima do que vinha sendo pago, deixa o clima de esperança ainda maior. No meio de tudo isso, ainda existe uma novela paralela envolvendo as conversas sobre a Arena e as tratativas com a instituição financeira responsável pela parte mais pesada da dívida. Esse assunto volta e meia reaparece, sempre carregado de dúvidas, especulações e pessoas que duvidam de tudo. Mas o que ecoa pelos bastidores é que existe, sim, diálogo, que a negociação continua ativa e que as próximas semanas podem trazer novidades importantes. A torcida, como sempre, divide opiniões. Uns acreditam, outros não, mas o tema segue queimando no noticiário corintiano. E para completar o cenário turbulento, o desempenho recente em campo também entrou no debate. A derrota para o Fortaleza escancarou alguns problemas que já vinham sendo sinalizados. Dorival ressaltou diversos pontos após o jogo, lembrando que o número elevado de lesões dificultou a montagem de um time competitivo em muitos momentos da temporada. Ele apontou que, em vários períodos, perdeu peças fundamentais e precisou repetir escalações improváveis, apenas para completar o grupo. E mesmo assim, segundo ele, em poucas partidas, o Corinthians foi completamente dominado. O treinador destaca que o time conseguiu competir na maioria dos jogos, ainda que com limitações evidentes. A participação dos jovens também ganhou destaque, já que muitos deles foram obrigados a assumir protagonismo antes do planejado. Alguns mostraram personalidade e crescimento, trazendo boas perspectivas para o futuro.
Mas a verdade é que, com tantos problemas simultâneos, o elenco ficou sobrecarregado. A oscilação aumentou e os resultados refletiram diretamente esse cenário complicado. A verdade, fiel, é que quando a gente fala de Corinthians, nada nunca é simples. Cada notícia puxa outra, cada bastidor abre espaço para mais análises e antes que a gente perceba, o clima já virou uma tempestade completa de informações, emoções e expectativas. E é justamente essa onda que continua crescendo na segunda parte desse blend gigante de tudo o que envolve o clube neste momento decisivo da temporada. A vida do corintiano nunca foi fácil, mas agora parece que todos os fios do clube estão se cruzando ao mesmo tempo, criando uma mistura de esperança, tensão e aquela sensação de que qualquer detalhe pode mudar completamente o rumo dos próximos dias. Um dos pontos que segue reverberando é a sensação cada vez mais evidente de desgaste interno, especialmente pela pressão acumulada ao longo do ano. Dorival, apesar de ser um treinador experiente, está vivendo um dos períodos mais tensos desde que chegou. O que antes era apenas uma irritação leve virou um incômodo mais profundo. E isso ficou claro após a sequência de jogos em que o Corinthians não conseguiu apresentar o futebol que o torcedor esperava. A derrota recente deixou cicatrizes, não apenas pelo placar, mas pela forma como ela escancarou fragilidades que o próprio técnico já tinha alertado antes mesmo de começar o trabalho. Ele entrou no clube sabendo que precisaria lidar com limitações, mas talvez não imaginasse que seriam tantas ao mesmo tempo. E essa insatisfação ganhou ainda mais força porque dentro do elenco a sensação de instabilidade também existe. Jogadores fundamentais perderam tempo demais no departamento médico, deixando o time desfalcado em momentos cruciais. Garro e Yuri são exemplos claros disso. Lesões sequenciais, perda de ritmo, semanas inteiras sem poder trabalhar com intensidade. Isso afetou diretamente o desempenho deles e, ao mesmo tempo, deixou o treinador refém de improvisos e de planos B que nem sempre conseguiam acompanhar o ritmo dos adversários. E, quando o jogador retorna, muitas vezes volta longe do ideal, precisando de mais semanas para recuperar confiança e explosão. Enquanto isso, os jogos continuam, os resultados cobram e a tabela não espera ninguém. A gente também precisa falar do Memphis, porque a situação dele virou um termômetro dentro do clube. O jogador está perto de voltar, já evoluiu fisicamente, mas a comissão médica ainda pisa no freio. Existe cuidado com qualquer movimento que possa reacender o problema no joelho, porque perder o camisa 10 por mais semanas seria um desastre. Os treinos têm sido monitorados minuto a minuto. E cada resposta do corpo dele vira assunto dentro do CT. A expectativa da torcida é enorme, mas a preocupação também é. E, enquanto isso, o jogo decisivo contra o Cruzeiro se aproxima como uma sombra que ninguém pode ignorar. Não dá para entrar em campo com menos de 100%. Mas também não dá para desperdiçar opções importantes justamente na partida em que nada pode dar errado. E é curioso pensar que, enquanto o Corinthians corre contra o tempo para ter seus principais jogadores disponíveis, o clima fora de campo parece correr numa velocidade ainda maior. As negociações pelo novo patrocinador Master esquentaram de um jeito que ninguém esperava. A Esportes da Sorte assumiu a dianteira, aproveitando brechas e recuos de concorrentes, e agora as conversas avançam com força. Os valores, segundo quem está por dentro, são significativamente maiores, e é essa palavra, significativamente, que alimenta a imaginação da torcida. Porque ninguém quer saber de aumentos tímidos.
O torcedor quer ver salto, diferença real, impacto imediato no orçamento, algo que coloque o Corinthians em uma posição mais confortável financeiramente e que permita sonhar com reforços à altura do peso da camisa. Porém, junto com o avanço desse patrocínio, surge de novo o fantasma da dívida da Arena. É um assunto que nunca desaparece completamente. Sempre retorna, sempre abre discussões, sempre coloca mais pressão em cima da diretoria. Há quem trate tudo isso como especulação, mas a verdade é que as conversas estão acontecendo. São negociações delicadas que envolvem números pesados, prazos longos e decisões estratégicas para o futuro do clube. Ninguém bate o martelo publicamente, ninguém dá detalhes específicos, mas o fato de que existe diálogo já diz muita coisa. A torcida, é claro, divide opiniões. Uns acreditam fielmente que a solução está próxima. Outros acham que é mais um capítulo sem final. Mas, enquanto isso, o tema segue influenciando o clima nos bastidores. E não dá para ignorar que essa pressão administrativa está diretamente conectada ao desempenho do time. Um clube que vive turbulência financeira dificilmente consegue trabalhar com estabilidade no campo. As decisões de contratação travam, os reforços não chegam e o treinador precisa se virar com o que tem. E foi exatamente assim durante boa parte da temporada. Dorival falou isso abertamente após o último jogo. Ele citou a quantidade absurda de duelos em que não teve elenco completo, sem poder contar com peças essenciais, e ainda assim conseguiu competir. Ele também destacou o crescimento dos jovens da base, que foram fundamentais em vários momentos. E isso não é exagero. Esses garotos salvaram o time em dias difíceis. Assumiram responsabilidade e ganharam espaço que, talvez em outras circunstâncias, demorasse muito mais para aparecer. Mesmo assim, o peso da temporada é evidente. O desempenho fora de casa foi um dos piores em anos, e isso afeta diretamente a confiança. Depois de cada derrota, a pressão aumenta. Torcedor cobra, imprensa cobra, diretoria se inquieta. E o ambiente vai ficando mais pesado. É nessa hora que o grupo precisa se unir, mas também é quando os atritos começam a aparecer. Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de ser criticado, e a emoção no Corinthians é sempre elevada. O menor problema vira incêndio, a menor divergência vira discussão. E, quando circulam rumores de atrito entre treinador e direção, a temperatura sobe rapidamente. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O burburinho começou cedo, ainda no saguão movimentado do Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando alguns torcedores reconheceram um rosto familiar desembarcando discretamente. Gerson, o meio-campista do Zenit, cercado por poucos acompanhantes e aparentando manter a discrição típica de quem tenta passar despercebido em meio à curiosidade geral. O que era apenas um sussurro ganhou corpo quando fontes internas, sempre protegidas por sigilo, passaram a afirmar que o jogador teria vindo ao Brasil para realizar exames médicos a pedido do Corinthians, deixando o ambiente esportivo em ebulição. A notícia correu rápido entre funcionários do aeroporto, motoristas e até seguranças que, embora não confirmassem nada oficialmente, deixam escapar olhares que mais revelam do que escondem. Fala-se que um carro característico do clube teria sido visto nas imediações, aguardando o atleta para conduzi-lo a um local reservado, longe das câmeras e da especulação que só cresce a cada minuto.
A movimentação, mesmo contida, não foi suficiente para impedir que o rumor explodisse nas redes sociais, alimentado por fotos borradas, vídeos tremidos e mensagens que se espalham como fogo em palha seca. Nos bastidores, comenta-se que o Corinthians busca reforçar o meio-campo com um nome de peso e que as conversas, que já vinham ocorrendo há algum tempo, teriam avançado significativamente. O fato de Gerson estar em solo brasileiro, em plena capital paulista, intensifica a sensação de que algo está prestes a acontecer, ainda que nada tenha sido oficializado. A diretoria mantém silêncio absoluto, uma prática comum quando negociações chegam a momentos decisivos. Enquanto isso, torcedores especulam valores, duração de contrato e até a possível função tática que o jogador poderia assumir caso tudo se confirme. Os grupos de mensagens fervem. Os programas esportivos se preparam para coberturas especiais e a cidade parece respirar expectativa. O que se sabe com certeza é que a chegada de Gerson a Guarulhos deixou o ambiente futebolístico em alerta máximo, aguardando apenas a próxima peça desse quebra-cabeça que, por enquanto, continua envolto em mistério e ansiedade. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!